Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de gestão de pessoas, né? Nossa segunda disciplina do segundo módulo, que a gente vai trabalhar concomitantemente. Então, pessoal, começando já com essa questão, porque eu sei que provavelmente para quem já tem empresa e às vezes tem empresa pequena, trabalha sozinho ou trabalha ali em família, não tem funcionário, pensa. Ué, eu não tenho funcionário. Por que que eu vou ficar assistindo essas aulas, né? Calma aí, pessoal, que eu já vou dar uns motivos para vocês continuarem assistindo as aulas e não perderem, né, essa disciplina também. O primeiro ponto, pessoal, né, que acho que vocês já perceberam, que é um pouco da minha forma de trabalhar as aulas, é que eu não trato somente de assuntos empresariais voltados especificamente para empresa. Mas eu trabalho muito do quesito de vocês enquanto empreendedores, enquanto pessoas, né? E não só a empresa em si. Então, tem muita coisa que eu vou passar aí durante a disciplina que vai ser útil para vocês enquanto pessoas, nos relacionamentos no geral, né? Principalmente parte de comunicação, vai ter alguns insights. Eu vou dar sugestão de livros, né, para vocês estarem fazendo consumo que vai ser útil para a vida de vocês. E não só para a gestão de pessoas, né, para a vida e no relacionamento, nos relacionamentos no geral. E outro ponto, pessoal, né, eu vou acabar contando ali uma história que uma aluna minha me contou, né, depois que assistiu às aulas de gestão de pessoas, uma aluna das turmas passadas. É um relato que aconteceu, né? Um caso prático, assim, pessoal, do quanto que às vezes a gente acaba errando com o funcionário, né? Por falta de ter um entendimento ali da parte teórica mesmo de gestão de pessoas, né? Como que você acaba errando muitas vezes sem querer, né? Então, qual foi a história, né, dessa aluna? Ela me contou que ela tinha uma funcionária, uma estagiária, que ela começou a trabalhar e começou a se destacar. Era o primeiro emprego dela e ela foi aprendendo muito rápido, ela foi desenvolvendo bem o trabalho dela, foi se destacando, às vezes tendo um desempenho melhor que pessoas que estavam lá há mais tempo. Aí o que que a aluna pensou, né? A empresária no caso. Ela pensou, poxa, se ela está se destacando, está indo tão bem, então eu vou passar uma atividade de maior responsabilidade para ela, eu vou passar uma atividade diferente, né, para ela se sentir importante, para ela se sentir valorizada. E assim ela fez, passou essa atividade. O que aconteceu? A funcionária foi murchando, murchando, sabe quando você vai vendo assim que a pessoa era de um jeito e de repente tá mudando, mudando e você não sabe o que está acontecendo? Aí a empresária chamou nessa funcionária para conversar. E conversando, né, a funcionária falou que ela estava se sentindo insuficiente, que ela estava pensando em pedir a conta, ela se sentiu pressionada, ela achou que ela não daria conta dessa nova atividade, né? Ela passou a diminuir a sua autoestima, foi se sentindo mal. E a empresária ficou, diz que extremamente surpresa, pensando que era justamente ao contrário, que ela estava adorando o trabalho da moça, que ela estava se destacando, que justamente ela passou a atividade ali pelo tanto que ela estava indo bem, né? Mas não foi dessa forma que a funcionária recebeu, né? O que que faltou ali, pessoal? Faltou um feedback, né? Faltou uma qualidade na comunicação, faltou um alinhamento de expectativas, alinhamento de visões de mundo, né? E a empresária, né, ela falou para mim, poxa, Dora, se eu, né, tivesse visto as tuas aulas antes, né, de ter os meus funcionários, eu não teria cometido tantos erros, muitas vezes sem querer. Ela teve a intenção de errar? Teve a intenção de desmotivar, né, essa funcionária? Não, muito pelo contrário, a intenção dela por trás foi boa. Só que a forma, né, que faltou ali a comunicação fez com que gerasse realmente o sentido extremo oposto do objetivo que ela teve, né? Felizmente, ela conseguiu conversar com a funcionária e reverter a situação. Então, o que eu digo, pessoal, né? Mesmo que vocês não tenham funcionários, vocês verão nessa aula o quanto que as pessoas desempenham um papel extremamente importante
nos nossos resultados, nos nossos objetivos e, consequentemente, determinam o futuro da nossa empresa. Então, são um pilar muito importante. E se elas são um pilar tão importante, né, a gente precisa saber as melhores práticas, né? Como que a gente faz uma gestão de pessoas estratégica. E a forma melhor, né, de se fazer a gente buscar realmente conhecimento. Ter algumas premissas, alguns conhecimentos antes para evitar de errar, né? Porque errar com pessoas normalmente custa, né? Costuma ser um erro caro, né? De se pagar. Então, vamos lá, pessoal, né? Lembrando só que essa nossa aula é uma aula gravada, então quem não quiser abrir a câmera, conversar, pode reservar o seu direito de imagem, né? Está tranquilo, está tudo bem. Porém, quem não se incomodar, né, quiser participar, tiver alguma coisa para contribuir ou alguma dúvida, fiquem à vontade também. E quem não quiser, né, participar, abrir a câmera e o áudio, mas tiver alguma dúvida, se quiser, pode enviar mensagens ali no chat que a gente vai ver e vai conversar também. Beleza, pessoal. Então, essa nossa aula é uma aula bem introdutória para a gente entender alguns preceitos bases para a nossa disciplina, né? Alguns pensamentos que a gente precisa estar alinhado para todo o resto fazer sentido, né? Assim como a gente tinha comentado lá na disciplina de controles de gestão, a gente precisa construir essa nossa base. Por que que eu digo isso, né? Que a gente precisa fazer esse alinhamento? Porque a gente ainda tem crenças muito limitantes voltadas para essa área. A gente tem ainda uns pensamentos quadrados, pessoal, né? Falando bem assim, de uma forma bem grotesca, uns pensamentos quadrados, né, em relação às pessoas. Os pensamentos muito errados ali. E a gente precisa realmente desmistificar muita coisa, estar alinhados para que a gente consiga ter uma fluidez melhor do conteúdo daqui para frente e que a gente passe a ver essa relação entre as pessoas e a empresa de uma forma diferente. E também, é claro, né, vamos entender a importância da gestão de pessoas, né? Por que, de fato, que é tão importante a gente tem uma disciplina inteira para tratar desse tópico, né? E outra coisa que a gente vai ver, né, o conteúdo que a gente vai ver para tratar desses preceitos e da importância é entender o que mudou na área de gestão de pessoas, né? Não na área de gestão de pessoas, mas o que mudou no cenário mercadológico, né? O cenário, o ambiente que as empresas estão inseridas e também as mudanças no comportamento dos profissionais que, a partir disso, influenciaram a área de gestão de pessoas, né? E essa área precisou se adaptar a essa nova realidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa aula, pessoal. Aí tem a questão que eu já fiz para vocês, mas que eu vou fazer de novo, né? O que todos querem é que o negócio cresça, certo? Certo ou errado? Né? Por que eu pergunto isso? É quase que uma afirmação, né? Que eu acredito assim, que todo mundo quer que o negócio cresça, né? Ou tem alguém que quer que o negócio fique de forma estacionária, fique como tá, né? Não, quero que fique no porto que tá, não quero crescer. Tá tudo bem, né? Também se você quer permanecer assim. Se tem alguém que quiser compartilhar, né? Pode falar, pessoal, não tem problema. Mas eu acredito que a maioria, né, das pessoas tem esse desejo que o negócio cresça, né? Que o negócio expanda, que a gente consiga mais clientes, que a gente consiga faturar mais, né? É uma realidade da maioria dos empreendedores. Só que o que acontece, né, pessoal? Possivelmente, na realidade que vocês estão hoje enquanto empreendedores, ou os que não começaram ainda e vão começar, né? Quem começou muitas vezes pode estar sozinho hoje e quem vai começar também vai estar sozinho, né? Vocês começam a fazer tudo sozinhos na empresa. Toda a parte prática, toda a parte técnica, toda a parte gerencial também. Só que o que acontece, né? Quando a nossa empresa cresce, se torna necessário contratarmos pessoas. Por quê, né, pessoal? A empresa crescendo, as demandas vão crescer também. E o que acontece? A única pessoa que estava ali trabalhando, fazendo tudo sozinha, não vai conseguir dar conta de tudo isso, né? De tantos processos a mais.
de tantas mudanças, de tanta demanda, né? Acaba não vencendo realmente, não dando conta. E é aí que entra, né, a necessidade da gente contratar as pessoas. E o que acontece, né, pessoal? A gente precisa contratar as pessoas certas para trabalhar conosco, né? Pessoas que estejam alinhadas com o nosso modo de ver o mundo, com a nossa missão, com os nossos valores, né? A gente vai ver o quanto que é importante as pessoas na nossa empresa para os nossos resultados. Então, precisa ser a pessoa certa, né? Precisa ser um bom talento. E também um outro ponto da gente ver, pessoal, que é muito bacana de contratar pessoas, de trazer pessoas para trabalhar na nossa empresa, é a forma que a gente tem de enriquecer o nosso conhecimento empresarial. O que significa isso? Trazendo pessoas novas, são mais pontos de vista, são mais experiências diferentes. E aí, um ponto que eu quero começar tratando com vocês, né, pessoal? Para a gente ter bem claro o quanto cada pessoa, todas as pessoas no mundo, carregam riquezas dentro delas, conhecimentos que muitas vezes outra pessoa não tem, né? Não existe nenhuma pessoa no mundo que seja exatamente igual a outra. Não existe. Por quê, né, pessoal? Nós nascemos em lugares diferentes, nós estudamos em escolas diferentes, tivemos modos de criação diferentes, lemos livros diferentes, assistimos filmes diferentes, viajamos para lugares diferentes, né, nos aprofundamos em assuntos diferentes, estudamos assuntos diferentes, tivemos experiências de trabalho diferentes. Olha quanta coisa, né, que distingue uma pessoa da outra, né? Então, aqui, pessoal, quando a gente traz, né, uma pessoa para trabalhar conosco, você traz toda essa bagagem de experiência, de conhecimento que ela tem. Isso é muito bacana, pessoal. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês usando aqui esse litrinho de água. Digamos que essa seja uma situação, uma determinada situação, um determinado problema, alguma coisa que eu preciso enfrentar na minha empresa. Eu, Dora, né? Não eu, Dora, eu, empresária, né? Se ponho no meu lugar aqui. Eu tenho as minhas vivências, as minhas experiências, os meus conhecimentos, que são limitados, né? Ninguém no mundo é passível de conhecer tudo que o mundo é capaz de oferecer em termos de conhecimento, né? Ninguém consegue ver tudo em sua totalidade, né? Eu, com as minhas vivências, com o meu conhecimento, consigo observar essa face do problema, né? Eu tô vendo essa face. Tô vendo essas variáveis, essas situações que envolvem esse problema, que causam esse problema. Aí eu tenho outra pessoa, né, que está trabalhando comigo, com outras vivências, com outras experiências, com outros conhecimentos. E ela está aqui, ela está enxergando esta face, que eu não estou vendo. E ela não está vendo a face que eu estou vendo. Ela está enxergando variáveis que eu não consigo enxergar devido às minhas experiências e o meu conhecimento, né? Assim como ela também não consegue o que eu consigo ver. O que acontece, pessoal? Quando a gente soma isso, quando a gente soma essas vivências, esses conhecimentos, a gente consegue ir muito mais fundo nas situações, identificar muito mais variáveis, ver todos os fatores que influenciam uma situação, um problema. Consequentemente, a gente consegue agregar muito mais valor na nossa organização. E o que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? Uma dica de vida, olha, né, mais uma dica de vida, né, que a professora fala que eu passo ao longo das aulas, né. Uma dica, assim, pessoal, que a gente tem essa crença ali limitante que a empresa, você porque é o empresário, você porque é o dono, você está num patamar acima de todo mundo, né. Não levem para o pessoal não pensar, professora, mas eu nem penso assim, por que você está falando isso, né? Está falando que eu penso. Não, não levem assim como a totalidade, mas o que é mais comum que a gente vê, que é uma crença que se instaurou, né? Ainda, e a gente tem raízes nessas crenças. Essa posição superior do empresário, do chefe, né? Que sabe tudo, que toma as decisões sozinhos, que ele está certo e o resto do mundo está errado. O que acontece, pessoal, quando a gente toma,
né, essa postura de superioridade, de sabe tudo, eu que tomo as decisões. Quando uma pessoa vem conversar com você, é como se você colocasse um tampão nos ouvidos, tipo, inconscientemente. Você tem um bloqueio na comunicação. A partir do momento que você vai se comunicar, você já coloca aquele bloqueio, aquele muro, você constrói um muro na frente da pessoa. Você já fica na defensiva, eu sei, eu não vou considerar, tipo, não vou estar aberto ao que aquela pessoa tem para falar para mim. Né? E às vezes nisso, a pessoa vem com uma ideia, né? Ou conversar sobre um assunto, ou ela pode compartilhar algo com você. Então, pessoal, qual é a sugestão, a dica de vida que eu dou para vocês? Não só no ambiente de trabalho, mas para um todo, né? Realmente na vida de vocês. Tomem uma postura mais humilde, né? Não se coloquem acima das pessoas, né? Todos nós somos iguais. Cada um está em processo de evolução e de aprendizado. Cada um é bom em alguma área e cada um outro é bom em outra. Né? Cada um tem as suas áreas de interesse, a área de destaques. Qual que é o valor disso? A gente saber somar, a gente saber compartilhar. Não é uma competição. Né? Isso que eu volto a falar para vocês. Ninguém está competindo com ninguém. A gente está competindo com nós mesmos. E juntos nós precisamos somar esforços para alcançar resultados. Né? Então, se a gente partir dessa posição mais humilde, no sentido de estar de igual para igual, e de pensar, poxa, com certeza, pessoal, com qualquer pessoa no mundo, você consegue aprender alguma coisa. Qualquer pessoa que parar na tua frente para conversar com você tem algo para te ensinar. Tem algo para passar que você não viveu, que você não viu, que você não experienciou. Então, desconstrua esse muro, esse bloqueio do eu sei tudo e eu tô na minha verdade, tô agarrado na minha verdade. Parece que a gente quer ter razão e tá agarrado na nossa verdade, meu Deus, eu não largo disso, né? Calma, pessoal, né? Respira, desconstrói esse muro, esteja aberto a ouvir. Não significa que você precisa aceitar tudo que te falo. Não, claro que não, né? Ninguém tá falando isso. Não precisa tomar como verdade. Você sabe a tua verdade, mas esteja exposto, né? Disposto a ouvir o que a pessoa tem para te dizer, né? O que ela tem para te ensinar. Se fez sentido, pega para você. Se não, você fica com a tua verdade e tá tudo bem. Mas ouça as pessoas, né? Esteja disposto a ouvir, se coloque numa posição mais humilde e permita que a tua empresa cresça com isso. Que a tua empresa se beneficie dessa gama de conhecimento que cada pessoa tem. Porque é muito comum, né, a empresa ali, a gente colocar o funcionário numa tarefa operacional, larga ele ali, mas nem conversa, nem traz para ele para a solução de problemas, né, não trabalha de forma integrada, não trabalha em equipe. As pessoas se fecham, né, em departamentos, se fecham em funções. Ah, o meu cargo eu tenho que entregar isso, 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 eu fiz a minha parte e é isso. As pessoas não têm sincronismo, né? E trabalham em equipe. Isso falta muito ainda, né? Claro, vem sido desenvolvido, mas tem muitas empresas que ainda carregam essa mentalidade, né? De cargos isolados, né? A gente precisa trazer mais discussões. A diversidade entre as pessoas é muito boa, é muito positiva e é uma tendência, né? Inclusive, na próxima aula a gente vai trabalhar as tendências, que nessa não vai dar para ver, mas trabalhar com uma equipe diversa é tendência, né? Tendência mundial, baseado em estudo para a área de gestão de pessoas. Então, pessoal, né, por conta de toda essa bagagem que a pessoa carrega consigo e também da possibilidade de influência na consecução das atividades. O que significa isso? Deixa eu explicar isso antes, senão vai ficar desconexo. Mas o que acontece, pessoal? Quando você está trabalhando sozinho, né, quando você é o faz tudo da empresa, você tem domínio, um controle maior sobre os resultados, né? Porque é você que está fazendo. Controle 100% você tem de algo quando aquilo depende exclusivamente de você e é você que vai fazer. Só que a partir do momento que você divide isso com mais pessoas,
Você não está dando aí uma parte insignificante, não, você está dando uma parte da sua empresa, né, na responsabilidade, na mão daquela pessoa. O resultado daquela atividade está na mão daquela pessoa. E a nossa empresa, né, é a soma da interação entre as várias partes que a compõem, né, entre as várias atividades que a compõem. Se uma coisa sai fora do lugar, né, se um funcionário não entrega bem um trabalho, uma atividade, a empresa inteira sente, a empresa inteira perde. Então, o que acontece de dizer por que as pessoas são tão importantes na nossa empresa? Porque se a gente não está fazendo tudo sozinho, a gente não determina os resultados. O resultado está na mão da soma do que cada pessoa entrega, né? Do quanto que ela entrega de valor, do quanto que ela faz bem as suas atividades, né? Então, a soma dessas pessoas é o que determina o futuro da nossa empresa, né? O que vai determinar se a gente vai alcançar os nossos objetivos ou não. Então, visto isso, né, pessoal, as empresas vêm, né, tendo a noção de que as pessoas são consideradas o maior capital do negócio. Porque, né, pessoal, muita gente fala o que é o mais importante na empresa, é o cliente. É importante? Claro que é. Mas se o teu funcionário não tratar bem o cliente, não passar a tua missão, a tua visão, a tua marca, o que você quer passar para aquele cliente, não adianta você ter na tua cabeça bem certinho os teus valores, a tua missão, né, a tua visão e você querer passar para o cliente de uma forma se o teu funcionário não passar. De nada vai adiantar. Né? Se você tem um funcionário que não tratou bem o cliente, você perde os dois. Tá sem funcionário bom, né? Sem um talento bom e sem o cliente. Né? Então, antes do cliente está o seu funcionário que vai atender. Né? Antes do nosso cliente final, nós temos o cliente interno. E esse cliente interno precisa estar engajado com a nossa marca, né? Precisa estar alinhado com os nossos valores, precisa passar isso no seu trabalho, passar isso ao cliente, né? Então, olha o quanto que é importante, né, pessoal? Então, vista essa tamanha importância, né, que eu falei de determinar os resultados, os nossos objetivos, então, torna-se extremamente necessário que a gente tenha um cuidado muito grande com essa área, né? Que a gente cuide desse capital, assim como um ovo, que tem um zelo, né, com as pessoas que trabalham conosco. E o que a gente precisa para isso, né? Buscar reter os melhores talentos. Se é tão importante uma pessoa estar na minha empresa, se ela tem a capacidade de determinar resultados e o futuro da minha empresa, consequentemente, eu vou querer trabalhar com os melhores talentos, né? Eu vou querer as melhores pessoas trabalhando comigo. Não concordo? Então, tá aí um desafio, né, também da gestão de pessoas. Como que a gente retém os melhores talentos, os melhores profissionais para trabalhar conosco? Porque, afinal, pessoal, creio eu que muitos de vocês trabalham com o sonho de vocês, né? Não é um negócio, não é só um ganha-pão ali, né? Não é só por recurso financeiro. Muitos trabalham com sonhos, né? O sonho, o projeto de vida de vocês, vocês se realizam com esse projeto, com esse empreendimento. Então, não é tão importante que você não quer que seja tão bem cuidado, né? Tão bem zelado, que as pessoas derem importância para isso, né? E também outro desafio, né? Reter os melhores talentos e manter os funcionários motivados, né? Como que a gente mantém essas pessoas engajadas com o nosso propósito, com os nossos valores, com a nossa missão, né? Tá aí um desafio muito grande, pessoal, que a gente vai tratar. Hoje os funcionários mudam muito de emprego, né? Hoje é difícil a gente ver pessoas que entrem na empresa e se aposentem na empresa. É muito difícil. Então, como que a gente motiva esses funcionários para eles não quererem, né, nos abandonar, saírem da nossa empresa? Como que a gente mantém, né, esses funcionários motivados? Para que assim, né, os objetivos organizacionais sejam alcançados. Né? Tudo que eu espero, tudo que eu sonho para minha empresa,
tudo que eu quero de manter ela a longo prazo seja alcançado, né, as minhas metas. Então, mais atenção, pessoal. E outro ponto, né? Eu falei a questão da humildade, né, para vocês gravarem, de estarem numa posição de igual para igual quando vocês conversam com alguém. E aqui vai um ponto extremamente importante, outra crença que a gente precisa quebrar, né, e que está conectado com aquilo que eu falei já da questão da humildade. Que a gestão de pessoas, a relação entre o funcionário e a empresa é uma via de mão dupla, é uma relação de troca. E o que, pessoal, que muita gente ainda pensa, né? Que a empresa está aqui porque eu estou pagando salário, o funcionário está aqui. Acha que tem esse desnível, e não é, pessoal, é uma relação de troca, né? Assim como o funcionário deve trabalhar para atingir, né, as metas da empresa, os objetivos da empresa, assim a gente precisa ter a responsabilidade de fornecer condições para que a pessoa atinja os seus objetivos pessoais e profissionais. Por quê, pessoal? Essa pessoa que está trabalhando com você, ela não é mais um número, né? Tem empresas que têm muitos funcionários, mais de 1.000 funcionários, e olha, é mais um. Não, não é mais um. É uma pessoa que está dando o tempo de vida dela, que está dedicando a vida dela. Ela passa muito mais tempo na tua empresa do que em casa, com a família, com o filho, né, com o marido, com o pai, com a mãe. Ela está dando a vida dela, né? Então, as pessoas, elas buscam objetivos pessoais também. Por elas estarem passando maior parte da vida delas na empresa, elas passaram a dar muito mais importância para isso, a não olhar só como, ai, é algo para mim ganhar o salário no final do mês. Muita gente, muito profissional, parou de pensar assim. Eles pensam, poxa, é algo, eu quero atingir objetivos pessoais meus, né? Objetivos profissionais que eu quero. Quero chegar em tal lugar, quero aprender tais e tais coisas, né? Então, assim como o funcionário, né, deve trabalhar para atingir os objetivos da empresa, claro, assim o funcionário também tem objetivos pessoais dele, né? A empresa deve fornecer essas condições para que o funcionário se realize. E assim fica aquela troca sinérgica, né? Enquanto um fornece, o outro recebe e fornece algo também, né? Uma relação de ganha-ganha, uma relação de igual para igual. E é uma troca que é positiva, né? Enquanto um atinge o resultado, o outro também, os dois crescem juntos, né? Porque se a empresa atingiu seus resultados, a chance dela crescer. Se o funcionário, né, tem atingido os seus objetivos pessoais, ele se sente mais motivado, né? Ele fica mais engajado com a empresa. Consequentemente, ele vai trabalhar melhor, ele vai se dedicar mais e a empresa vai conseguir resultados ainda melhores. Então, vira aquele ciclo, aquela retroalimentação de uma relação ganha-ganha que ambos se beneficiem e que ambos cresçam. Né? Então, empresa e funcionário devem crescer juntos. E não é um cresce sozinho, o outro, né? Porque entende que não fecha a conta você pensar que a empresa está aqui, né? E o funcionário está aqui, né? Como que a empresa vai se desenvolver se o funcionário não está motivado? Se é ele que vai trabalhar, né, na consecução das atividades para estar conseguindo os resultados, né? Como que a empresa vai crescer se não tem essa relação de troca? Henrique, você gostaria de falar alguma coisa? Abriu a câmera? Tá desligado o seu áudio. Ah, não, no momento não, só abrir a câmera mesmo por abrir só. Ai, obrigada. Não me sinto tão sozinha assim. É bom olhar para o rosto de alguém. Obrigada, Henrique. E vamos lá, né, pessoal? Então, a gente trata também nessa aula as principais mudanças no cenário mercadológico, né, no ambiente que as empresas estão inseridas, que influenciaram e muito a forma que a gente vê a gestão de pessoas, né, a forma que a gestão de pessoas trabalha.
Pessoal, antes da gente continuar aqui, tudo certo em relação àquelas premissas, de entender principalmente que a gente precisa ter uma relação igualitária, de igual para igual, de empresa para funcionário, do quanto que é importante, o quanto que os funcionários desempenham uma função importante direta nos nossos resultados? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não concorda com o que eu falei? Né? Alguém que queira fazer algum comentário? Porque realmente é uma parte assim, extremamente importante e crucial para a gente dar consecução às nossas aulas. Eu vou falar disso o tempo inteiro, dessa relação de troca. Então, se alguém tem algo para comentar agora, por favor, fiquem à vontade. Tudo ok por aqui. Beleza, Aline, obrigada. Então, vamos lá, né, pessoal? Eu acho que só vai dar tempo de falar das mudanças aqui no cenário mercadológico. Temos 10 minutos apenas, vai ficar para a próxima aula, né? Espero que eu consiga fechar esse tópico, pelo menos. Então, pessoal, o que nós temos de mudança, né, no nosso cenário mercadológico, no ambiente que as empresas estão inseridas? Estruturas e formas de organização do trabalho de formas flexíveis e adaptáveis às contingências do ambiente, que gera demanda por empresas, por pessoas em processos que necessitam de constante adaptação. O que isso significa, né, pessoal? Que a gente estamos inseridos em um mercado que muda constantemente, que tem muitas mudanças, né? A tecnologia, ela muda dia após dia. Se você, né, vamos pensar em um cenário que a gente saiu da sociedade nos anos 2000. Não sei, aconteceu alguma coisa e você foi morar numa montanha, né, até agora, 23 anos depois, e você volte para a sociedade, tente se reinserir, você vai se sentir literalmente um homem das cavernas, né? Você não vai entender nada. Pix, WhatsApp, né? Quem não sobrevive, né? Sem isso, hoje eu não vivo, né? Sem essas coisas, internet banking, né? Aplicativos do banco, você fazer tudo ali na palma da mão, né? Que é mais recente essas tecnologias. Gente, hoje a gente não sobrevive quase sem isso, né? Então, olha, em cenário 23 anos não é tanta coisa assim. Parar para pensar na existência do planeta. O que são 23 anos para quantos bilhões de anos que tem o planeta, né? Que tem a humanidade ali? Quantos anos? Não é nada, mas olha a quantidade de mudanças que a gente teve. E se as empresas não são capazes de se adaptar, né? Tchau, tchau, já era. Você não tem o Pix ali, a chave Pix. O cliente, poxa, então não vou conseguir pagar, não passa cartão. Não existe isso mais, né? Você não passar cartão. Hoje quase ninguém mais usa dinheiro em espécie. Então, olha o tanto de mudança que a gente tem. E o que acontece, pessoal? Se a nossa empresa ela é o conjunto das pessoas que trabalham conosco, né? Se o resultado da nossa empresa demanda das pessoas que estão trabalhando conosco, se essas pessoas forem resistentes à mudança, se elas pensarem, não, eu não quero, não vou ajudar a empresa a implementar esse Pix aí, criar essa chave Pix, e fica resistente, não vou me adaptar, né? Fica se segurando nos padrões, no jeito tradicional de ver o mundo, a empresa não vai para frente, né? Some todas as pessoas pensando assim, a empresa vai ficar estacionária. Pronto. Passou 2, 3 anos, já era, já perdeu o mercado, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, né, a empresa ser adaptável, mas se a empresa é formada por pessoas, então precisamos de perfis, né, de pessoas adaptáveis, pessoas que estejam em processo de constante adaptação. Então, com essas mudanças, né, pessoal, o que implica também, né? Se o nosso cenário muda tanto, se a gente tem que se adaptar de uma forma tão rápida, consequentemente, os nossos processos de decisão precisam ser rápidos também, né? Precisam ser ágeis e focados nas exigências de mercado, fortemente descentralizados e articulados entre si. O que significa esse fortemente descentralizados
né, e articulados entre si. Não tem como hoje em dia, pessoal, né, eu sei que muitas empresas operam dessa forma, carregam ainda essa forma de trabalho, só que só ao pouco, pessoal, vão pensando, né, numa forma mais circular de gestão, porque as empresas, a maioria das empresas ainda estão naquela, sabe, pirâmide hierárquica, que a pessoa lá em cima, o rei supremo com a coroa na cabeça, que toma a decisão, e daí a informação vai descendo, e daí até chegar ali já distorceu tudo, né? O pessoal que está ali na camada mais inferior já não entendeu mais nada, vai aquela informação de forma lenta, né? Esse cenário, assim, hierárquico, já está caindo em desuso, né, pessoal? Já está ficando para trás. Quem está, infelizmente, ainda muito, né, com esse processo de tomada de decisão ali centralizado na cúpula da empresa, olha, sinto informar, mas tende muito a fracassar a longo prazo, né? É uma tendência, né? É uma tendência recente dos estudos que eu vou passar para vocês na próxima aula. Essa forma hierárquica de trabalhar já está defasada, né? O que a gente precisa? Tem uma mudança rápida, a gente precisa de resposta instantânea, né? Então, o que a gente precisa, né? Que tipo de pessoa que a gente precisa? Uma pessoa que esteja comprometida e envolvida com a empresa e que tenha uma postura autônoma e proativa. O que significa isso, né, pessoal? Que uma pessoa viu um problema, precisa tomar uma decisão, que ela tem aquele sentimento de dono mesmo, não é a empresa que eu estou trabalhando, que veste a camisa, eu vou tomar essa decisão aqui, para já, né? Tomar a decisão ali de forma rápida, com aquela postura proativa. Porque se a gente tem, né, aquela pessoa também que fica ali, de braços cruzados, só esperando vir a informação pronta, esperando alguém dizer amém, alguém passar ali uma bula, um manual de instruções para ela saber o que fazer, já foi, né? O tempo já foi, o mundo já mudou, as tecnologias já mudaram, a pessoa está ali parada, né? Então a gente precisa realmente trabalhar mais essa postura proativa, essa postura empreendedora na nossa equipe. As empresas precisam ser mais ágeis para entrar e sair de mercados locais e globais, para inovar, revitalizar seus produtos e serviços, para acompanhar as tendências de mercado e de seu campo de atuação. Né? O que significa isso, pessoal? Hoje a gente está inserido em um mercado global, né? E qual que foi essa virada de chave que vocês conseguiram ver de uma forma muito nítida? Pandemia, pessoal. Esse processo já vinha acontecendo, essa migração para o digital já vinha acontecendo, só que a passos de tartaruga, né? Você ia vendo, assim, você ia pensando, não, tenho que me mexer, mas ia deixando. O que aconteceu? A pandemia veio, pá, esfregou na cara de todo mundo, né? Ou muda. Quem não muda, não se adapta, não consegue se manter no mercado, né? Então, as pessoas tiveram que sair dessa atuação de mercados locais, né, em que o meu concorrente era o concorrente ali da esquina, para concorrer com empresas de grande porte, empresas a nível mundial, né? E o que isso demanda, pessoal? Se as tecnologias mudam tanto, se esses mercados mudam tanto, mudam as necessidades que os clientes precisam, né? Muda a forma, o que eles estão precisando, né? E a gente precisa acompanhar as tendências, o que meu cliente está precisando, trabalhar o que está por vir e já prever o que eu posso oferecer para esse mercado incipiente, essa nova tendência, né? Quais são as formas de satisfazer essa necessidade? Então, como eu já mencionei aqui, sair de um mercado local em que até o concorrente é o concorrente da esquina, e quando você parte para um digital, né, que você parte para uma concorrência a nível global, como que acontece a competitividade? Estoura, né? Você está competindo com empresas de todos os segmentos, de todos os portes, com toda a força que elas têm, né? Qual que é a necessidade que a tua empresa tem? Como que eu me destaco perante essas empresas? Essa competitividade tão acirrada. O que eu faço de diferente para me destacar?
né? Então, qual a necessidade de pessoas que a gente vai ter? Né? A gente necessita de pessoas articuladas entre si, formando times, né, em processo contínuo de atualização e aperfeiçoamento profissional. Né? As tendências mudam, as competências necessárias mudam, a tecnologia muda. Né? Não tem como a gente ficar com os mesmos conhecimentos, com a mesma forma de fazer que a gente sempre fazia antes. Né? Nós precisamos de pessoas que se aperfeiçoem profissionalmente. Quando a gente tratar das mudanças no perfil profissional, a gente vai ver isso, né, pessoal? Um exemplo que eu posso dar, já um spoiler do próximo assunto, é de você pensar antes cursos de graduação. Fez um curso de graduação lá, não sei, há 10, 20 anos atrás, está feito. Terminou, está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Hoje é assim, pessoal? Não é. Faça só uma faculdade e pare, não se atualize. Henrique, né, que nós estávamos conversando na área da fotografia. Só a tua graduação foi suficiente? Já dá para você parar e estacionar a vida inteira? Não. Tem aí teus concorrentes se mexendo, estudando novas formas de fazer, sei lá, edição ali no Photoshop, novas técnicas de separação de frequências e não sei o que, coisas que a gente não via, né? Tá todo mundo se mexendo, né? E fique só com o que você estudou. Você vai ficando para trás. Né? Mesma coisa que eu, por exemplo, que sou formada na área da administração. Olha o empreendedorismo, eu estou falando dessa área, né, empresarial, quanto que muda o cenário. As formas de gerir os negócios vão mudando também. Também, se eu não me atualizar, né, já era, né? Vem aqui daqui 20 anos ali, só com a minha graduação. Já não sei mais nada, já era, já não me encaixo mais, né? Então, olha o quanto que é importante essas pessoas irem se atualizando constantemente também. E, né, claro, não jogar só isso nas costas da pessoa, né? A empresa, ela é responsável por fornecer oportunidades também dessas pessoas se atualizarem profissionalmente. Não só cobrar, que isso não é só obrigação do funcionário. Você também, né, se você precisa, se você quer, se você demanda isso, você tem que criar condições. Pessoal, então, de mudanças do cenário mercadológico, era isso. Eu não vou dar continuidade à mudança do perfil do profissional, vou continuar na próxima aula, porque já são 9 horas, né, e eu estourei o horário, senão eu fico aí com vocês, engato até as 10 horas e vocês já estão cansados da minha cara, né. Mas, pessoal, então por hoje era isso, né, essa fase introdutória da área de gestão de pessoas, que realmente, assim, talvez eu falei algumas coisas, eu gosto de mencionar isso, que às vezes alguém ainda pensa dessas formas que eu falei, não, concorda com hierarquia, né, concorda ainda que a empresa é superior ao funcionário. Claro, ninguém muda da noite para o dia, né? Talvez a professora venha e fala que você sente aquilo, meu Deus do céu, né? O que essa professora está falando? Está indo totalmente contra o que eu penso. Meu Deus, que raiva daquela professora. Pode acontecer, talvez, isso, né, pessoal? Mas lembrem que eu falei, vocês não precisam tomar como verdade o que eu estou falando, né? Eu não sou a dona da verdade, mas estejam abertos para ouvir o que eu tenho para falar, né? Eu não estou tirando isso do além, não é a Dora que está falando, são os estudos, são as tendências da área de gestão de pessoas. Eu vou trabalhar com vocês, né? Já estou puxando o gancho, um estudo mais atualizado, que tem um estudo internacional, que é de uma consultoria ali voltada especificamente para a área de recursos humanos, que é a consultoria Gartner. São tendências, que essa consultoria faz uma pesquisa, né, com líderes do mundo inteiro. Então, é o que todo mundo está pensando, né? Todos os líderes, não é a professora Dora aqui. Então, qual que é o meu papel aqui? É trazer para vocês o que está acontecendo no mundo voltado para a área de recursos humanos, o que está mudando, né? Então, ouçam assim com a mente aberta. Lembrem, eu acho que foi a Aline que falou, não lembro quem que falou na aula passada, que você pode estar com uma crença limitante, mas se você está aberto para ouvir, aberto para mudar, isso já é meio caminho andado, né? Se você está receptivo à mudança. Não precisa mudar da noite para o dia, mas esteja aberto para ouvir, né, pessoal? Então, beleza, encerramos a nossa aula por aqui. Eu vou pedir para o Felipe encerrar a gravação, por favor.